Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 30 de julho, nós estamos iniciando mais um 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. O Fred já até se preparou para falar, mas eu roubei a cena dele. Nós estamos iniciando o programa hoje, no início da semana, onde o momento político brasileiro, principalmente o momento político baré, está naquela efervescência pura, os caldeirões todos fervendo, algumas indecisões, indefinições, transformações que poderão ocorrer, que é uma coisa que tornou-se bem natural aqui no nosso estado. E ao meu lado, o meu parceiro, hoje ele está mais pertinho de mim, o Fred Novaes, que é fim de semana, fica longe, aí chega aqui, né, Fred? Saudade, né? Saudade, né? Boa tarde, Fred, bom tê-lo aqui. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, delegado Wesley. Boa tarde você que acompanha toda segunda, quarta e sexta os nossos debates aqui na Amazon Play, Jornal do Comércio. Sejam bem-vindos e estamos aí disponíveis aí para mais um dia de bate-papo, mais um dia para oferecer opiniões para fortalecer aí o voto nessas eleições de 2018. Ok. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje, ele já esteve aqui agora no mês de julho, aliás, esse mês, no dia 9 de julho. Ele aqui compareceu na condição de pré-candidato ao Senado da República pelo PDT. Eu estou falando do delegado Wesley Aguiar. Usa o Aguiar? Ou não quer que use? Não, sim, Aguiar. Lá, muita honra à minha família, né? Wesley Aguiar, que naquela época ele era um pré-candidato ao Senado da República. Ontem, convenção do partido a qual ele é filiado, o PDT, onde lá confirmou a candidatura do governador Amazonino Mendes, com a presença do presidente nacional do partido, o Carlos Lupe, que veio a Manaus presidir essa convenção. Alguma alteração ocorreu, onde o delegado Wesley, de candidato a senador da República, confirmou a sua candidatura a deputado federal pelo mesmo partido, e ele está aqui para falar para vocês o que aconteceu. Mas antes disso, 984152544 é o telefone do nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato e formular perguntas ou questionamentos sobre o programa de hoje. Boa tarde, delegado, prazer tê-lo novamente aqui no mês de julho. Eu não sei se o senhor está feliz, se o senhor está triste, mas eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos seguidores o que foi que aconteceu. Correto. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde ao Fred, boa tarde à equipe de produção, uma super produção, é uma honra voltar aqui a esta casa, mandar um abraço e agradecer ao mesmo tempo ao Dr. Guilherme, a Luísio, que é o presidente do grupo, e abrindo esse espaço aqui em horário nobre para que o delegado da Polícia Federal possa explicar aqui o projeto nessa pré-campanha eleitoral. E estou à disposição dos senhores para as perguntas. Oswaldo, com licença, antes de começar, eu até peço desculpa que eu dei um spoiler, né? Na minha apresentação eu já anunciei, antes do anúncio, quem seria o nosso convidado, mas faz parte, ao vivo. Não, mas nós dividimos a bancada, aqui se for preso vamos nós dois. Não, que é isso. Eu vou sozinho, tá doido? Eu estou como candidato aqui. A gente está trazendo muito delegado, tem que trazer advogado. Porque com certeza. O advogado solta, né? Mas quarta-feira agora vai ter um capitão da polícia aqui. Que prende também, né? Também prende, né? Então, vamos lá. Doutor Wesley, a sua pergunta, o senhor não me respondeu. O que foi que aconteceu, doutor Wesley? Que a minha fala inicial foi de apresentação, de cumprimentos, mas você perguntou o que aconteceu. Isso. E perguntou se eu estava feliz, né? Oswaldo e Fred, eu estou na política há 4 meses apenas. E conquistar o que nós já conquistamos nesses últimos 4 meses, realmente só com as bênçãos de Deus, a ajuda do partido, que é um partido forte, o PDT, a sua militância, a família e os amigos. E lógico, a instituição Polícia Federal, não que ela se envolva, porque ela não se envolve em política, mas o nome que está por trás de mim, de toda essa minha carreira ao longo dos últimos 15 anos,
que eu exerci na Polícia Federal no estado do Amazonas, sempre combatendo a corrupção, tráfico de drogas, crimes ambientais, crimes contra os direitos humanos, percorrendo esse estado todo em missões policiais. Então, assim, a primeira resposta é que eu estou muito feliz. Me sinto honrado, porque esse projeto de renovação na política, promovido pela nossa associação de Brasília, eu vejo que está dando certo, tanto que a minha situação pautou a imprensa, pautou aí os veículos de comunicação, internet, desse impasse envolvendo a minha pré-candidatura ao Senado da República. Eu, no sábado à tarde, depois do almoço, recebi uma ligação do governador Amazonino Mendes, me explicando a situação, e eu não posso esquecer e também esclarecer para todos que o sistema político brasileiro funciona dessa forma. Nós temos partidos políticos, não existe a candidatura avulsa. Então, a partir do momento que você se filiar a um partido político, você está entrando num sistema e tem que obedecer aquelas regras, estatutos, enfim. É claro que sempre com os olhos voltados ao bem da população, tá? Porque também, se a minha decisão passasse por rasgar meus princípios, rasgar minha carreira, rasgar a criação que eu tive dos meus pais, e prejudicar o povo do Amazonas e prejudicar esse projeto de renovação na política com qualidade, eu não teria aceitado o convite que o governador me fez no último sábado para sair como pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Repito, é uma honra. Eu tenho 4 meses apenas na política, sou um estreante. E aí me candidatar, caso o meu registro no TRE seja aprovado, que agora nós somos ainda pré-candidatos, falta ainda o registro da candidatura no TRE, na Justiça Eleitoral, com uma candidatura, se vier a ocorrer após o registro, bastante competitiva e viável, porque com a saída do deputado Issa Abraão de deputado federal para o Senado, fica essa lacuna do representante do partido na Câmara Federal. E você sabe muito bem, Fred, Oswaldo, o internauta, um deputado federal é importante para o partido, pensando como partido, que tem o fundo partidário, tem o tempo de TV. E com relação se é importante para a população do Amazonas, isso, ao longo da campanha eleitoral, eu tenho que convencer as pessoas se eu mereço realmente uma vaga na Câmara dos Deputados. Então, o senhor que era um postulante ao Senado, também por um convite do governador Amazonino Mendes, essas conversas políticas, esse acertos de partidos, o senhor então foi convidado a disputar como deputado federal e abriu a vaga que o senhor era um postulante para o atual deputado federal Issa, que também é o presidente regional do partido. Obviamente que ele, por ser já um parlamentar, ele tinha o direito de preferência para escolher o que ele pretendia disputar agora nesse pleito de 2018. Então, vamos desejar o mesmo sucesso para o senhor que desejamos no dia 9 de julho. Eu sei que a corrida é longa, o prazo é curto, mas se for a vontade de Deus, principalmente saúde, o senhor vai chegar lá. Fred Novaes. Delegado, agora dentro do projeto, que há um projeto da Associação Nacional dos Policiais Federais com relação dos delegados, a meta de incluir dos delegados, de incluir delegados federais dentro do Congresso, dentro dos parlamentos. E dentro dessa meta, hoje o Amazonas tem 2 delegados pleiteando a mesma vaga. E tem uma máxima bíblica que diz assim: a casa dividida não prospera. Como é que o senhor vê esse tipo de situação? Você colocando 2 do mesmo perfil, estando na mesma vaga, não corre a chance de ser dividido e no final das contas não ir nenhum dos 2? Fred, assim, a situação ideal seria como estava posta até sábado. Mas na política a gente já vai aprendendo
que não existe a situação ideal, existe a situação possível. Né? Então, assim, o colega ele está em outro grupo político, né, com um perfil de plataforma diferente do meu. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Eu creio que há espaço para todos. O Amazonas é um estado com eleitorado considerável. Ninguém está falando de um estado pequeno. Tem várias faixas de eleitorado aí, órfãos por representantes. E a minha candidatura é pelo PDT. Então tem muitas pessoas que simpatizam com essa faixa, vamos dizer assim, com essa plataforma, com essa linha partidária. Então, assim, eu não vejo tanto problema assim. Claro que não é a situação ideal, mas é a situação possível que está posta. Mas eu creio que há espaço para todos, porque a renovação das cadeiras, eu creio que será de 50%. Então nós temos 8 cadeiras, o Amazonas tem 8 representantes na Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida de que a renovação será no mínimo de 50%. Então aí nós estamos falando de 4 novos deputados federais, se não forem 5 novos deputados federais. Tá? Então eu acho que tem espaço para todos. E dentro disso, o que muda, além do fato do senhor agora estar disputando uma vaga para a Câmara dos Deputados, até na sua plataforma de projetos já a serem colocados como objetivos de campanha, o que muda de uma candidatura do Senado para a Câmara dos Deputados? Eu creio que, claro, vai mudar, mas não tanto assim, porque são congressistas. Nós temos a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? Câmara dos Deputados, Senado da República. É claro que o peso de um senador é muito maior, porque Roraima tem 3, Amazonas tem 3, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná também tem 3 senadores. A força é bem maior. É bem maior a força. Então, você pedir a palavra em meio a 81 é diferente do que pedir a palavra em meio a 513. Tanto é que na Câmara dos Deputados existe o baixo clero, o alto clero e o baixo clero. Quer dizer, são aqueles deputados que não são consultados para quase nada. Eles só votam de acordo com o que a liderança determina. No Senado não existe isso, de baixo clero nem alto clero, né? Mas assim, as bandeiras, nós não podemos falar de propostas porque não tem a candidatura ainda registrada, oficializada, mas as bandeiras continuam as mesmas. Nós temos assim, as bandeiras aqui de interesse do povo do Amazonas, da nossa região, que é a Zona Franca de Manaus, em primeiro lugar, a questão ambiental, o desenvolvimento regional com sustentabilidade, o turismo, não é? E tem as pautas de segurança pública, que aí podem ser pautas nacionais. Ainda como uma pauta regional, o nosso narcotráfico. Nós temos o principal corredor do narcotráfico internacional do mundo, aqui, que é do Solimões. E como pautas nacionais, o que nós fechamos numa reunião ocorrida na terra da Lava Jato, dia 12 de junho, em Curitiba, todos os delegados federais do Brasil todo, pré-candidatos, se reuniram em Curitiba no dia 12, e nós estamos finalizando a Carta de Curitiba. Então ficou definido basicamente 4 bandeiras lá, que é o apoio restrito à Lava Jato, à Operação Lava Jato. Isso aí nós temos o fortalecimento da legislação de combate à corrupção, a questão da segurança pública, que hoje, ela ao lado do desemprego, é um dos principais problemas que afligem a sociedade, a família brasileira. A segurança pública, e nós estamos vendo no Brasil todo esse disparo aí dos índices de criminalidade, de homicídios, do tráfico de drogas, de rebeliões em presídios. O fim da impunidade, na verdade, assim, é um slogan, fim da impunidade. A gente tem que amenizar, baixar para níveis, vamos dizer assim, aceitáveis, porque o fim da impunidade, eu costumo dizer que assim, eu não sou animador de torcida. Então, às vezes eu fico vendo Instagram, Facebook, aquelas coisas todas, aquelas frases de efeito, aqueles jargões, eu não gosto disso, eu não gosto de animar a torcida, de agitar. Eu sou muito pragmático, eu sou cartesiano. Então, assim, o fim da impunidade, na verdade, é lutar por legislação. E aí inclui também a modernização do Poder Judiciário, a questão da legislação processual penal, para amenizar essa sensação que o povo brasileiro tem de impunidade, apesar da Lava Jato. Incrível isso. O Oswaldo quer dar uma palavra? Eu gostaria, dentro do que o senhor está dizendo,
Realmente nós precisamos fazer, é um momento que o país tem a oportunidade de mudar esse contexto a qual nos encontramos, porque só para os senhores terem uma ideia, vocês sabem quanto foi que saiu pelo ralo com a Lava Jato? Não? Então eu vou falar. 20 bilhões de reais. Esse foi o valor que saíram dos cofres públicos, saiu da Petrobras, saiu e foi para o bolso dessas pessoas, e na sua maioria são detentores de mandatos, tanto no Executivo como no Legislativo. Obviamente que o trabalho que teve início, né, com a delação do Paulo Roberto Costa, que devolveu 78 milhões de reais para os cofres da Petrobras, já desencadeou todo esse processo. E ainda tem gente que tem a coragem, tem a petulância de vir questionar a Lava Jato. E eu queria que o senhor comentasse, doutor Wesley, tem a PEC 130 de 2007, que foi do Marcelo Itagiba. Perfeito. Que o senhor falasse sobre ela e a importância que ela tem até para a continuidade da Operação Lava Jato. Sim, Oswaldo, perfeito. Só para continuar naquele rol de bandeiras que nós, delegados da Polícia Federal, aprovamos, né, para nós defendermos caso cheguemos ao Congresso Nacional em Curitiba no último dia 12 de julho. Eu falei aqui do apoio restrito à Operação Lava Jato, a questão da segurança pública no país todo, aí entra fronteiras, o fim da impunidade e, por último, e não menos importante, o fortalecimento das instituições. E aí tem instituições de persecução penal e as instituições de controle. Você tem CGU, tem Receita Federal, enfim. E com relação, nesse tópico aqui, fortalecimento das instituições, Polícia Federal. Vou já entrar naquela PEC do meu colega delegado federal, Marcelo Itagiba. Nós temos a PEC 412, ela é de 2009. E veja só, ela está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desde outubro de 2009. Portanto, ela vai completar logo 9 anos parada. Isso por quê? Porque, lógico, tem muitos fatores, mas eu vou dizer só um aqui. A bancada de delegados federais hoje no Congresso Nacional são de 2. Então, de 513 deputados federais, nós só temos 2 delegados federais. De 81 senadores, nós não temos nenhum delegado da Polícia Federal. Ah, nós somos melhores do que os outros? Não. De maneira alguma. Mas, assim, eu creio que não só o delegado da Polícia Federal, mas qualquer pessoa que esteja comprometida com o fortalecimento da Polícia Federal deveria se unir e lutar para aprovar, para que o presidente da Câmara, aí tem que ser ele, paute essa PEC, mas não há interesse. E essa PEC, Oswaldo, Fred, ela não transforma a Polícia Federal num novo Ministério Público, que os delegados de polícia seriam juízes de instrução, nada disso. Ela só dá autonomia orçamentária e financeira para a Polícia Federal. São os famosos duodécimos, como ganhou recentemente a Defensoria Pública, tanto da União como nos estados, como tem o Ministério Público, o Poder Judiciário, são os duodécimos, ou seja, para que o diretor-geral da Polícia Federal não fique com o pires na mão, mês a mês, mendigando de quem? À época do ministro da Justiça e hoje do ministro da Segurança Pública. Então, vou dar um exemplo prático. Se nós tivéssemos já a autonomia da Polícia Federal, Tefé, que está no epicentro do corredor de narcotráfico internacional, teria uma delegacia da Polícia Federal bem estruturada, tal como é em Tabatinga. Em Tefé hoje nós temos apenas um posto da Polícia Federal, que tem alguns agentes que não tem um poder de investigação criminal. Não existem delegados federais em Tefé, nem escrivãos de polícia, nem peritos criminais. Isso favorece a criminalidade. Então nós temos ali no Médio Solimões, por baixo, 400 mil habitantes naquela região. O crime ambiental impera, o garimpo, a pirataria nos rios, a corrupção. Nós temos Coari, Tefé, só para citar esses 2 como exemplo.
e não tem uma delegacia da Polícia Federal. Eu estou há 15 anos aqui no Amazonas como delegado e sempre levantei essa bandeira, mas internamente. A gente é hierarquia e disciplina lá, a gente comenta, só que como parlamentar é diferente. Como parlamentar você tem condições de ir à tribuna, de apresentar requerimentos e tudo mais. Isso foi só um exemplo. Voltando à observação que você fez, pertinente. Da 130. A PEC 130 de 2007, do então deputado federal do Rio de Janeiro, Marcelo Itagiba, meu colega, delegado da Polícia Federal, já foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro, já foi superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E nestas eleições ele é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. E nesse encontro, inclusive em Curitiba, ele fez uma explanação bem sucinta dessa PEC. E pasmem, ela está parada também na dita famosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ. A gente ouve muito nos noticiários. CCJ da Câmara, desde agosto de 2007. Então, 11 anos. 11 anos. 11 anos parada. E o que ela diz? Ela acaba com o foro privilegiado para todo mundo, desde que cometa um crime comum, né? Claro, preserva aqueles crimes políticos, crimes de responsabilidade, perdão, do presidente da República e tudo mais. Aquela situação que aqui não convém estar lendo a Constituição da República. Mas o que ela diz? Olha, todo mundo é igual, de fato, perante a lei, e se você bater na sua esposa, você é deputado, você é senador, se você bater na sua esposa, né? Se você é ministro, se você matar alguém no trânsito e tudo mais, você vai preso e vai ser julgado na primeira instância como qualquer pessoa. Então essa PEC 130/2007, ela resumidamente trata disso. Eu acho que por isso que ela está parada há 11 anos na Câmara dos Deputados. Então assim, eu ficaria extremamente constrangido se eu estivesse aqui pleiteando a minha reeleição como deputado federal, tendo essas duas PECs. São dois exemplos aqui claros de covardia. A meu ver, isso é covardia, né? De falta de interesse. Falta de interesse da bancada. Político, né? Exatamente. É por isso, desculpa, Oswaldo, é por isso que eu creio, na Câmara dos Deputados a renovação será de 50%, e aqui no estado do Amazonas nós podemos ter até mais de 50% de renovação da nossa bancada. Em cima dessa questão, essa é uma pauta que é difícil de avançar, uma vez que muitos dos parlamentares que hoje seriam responsáveis por fazer ela tramitar estão se enrolados. Estão se locupletando por conta desse privilégio. O senhor avalia que seria necessário uma pressão popular para fazer isso andar, de forma que, de certa forma, os políticos fossem obrigados a atender ao anseio da população? E Fred, veio logo na minha mente, 2013, hoje a ex-presidente Dilma, ela deve se arrepender amargamente de ter assinado, de ter aprovado aquela lei da delação premiada, que tecnicamente é colaboração premiada. Então, isso surgiu após aqueles protestos de junho de 2013, a pressão popular. Então, aquilo ali foi a prova de que, se não houver uma pressão popular, porque assim, essas duas PECs aqui, de suma importância, o presidente da Câmara tem que pautar. E aí não há, é impressionante, olha como o Brasil não há nenhum instrumento jurídico, mandado de segurança, sei lá, ação cautelar, que obrigue o presidente da Câmara a pautar essas PECs, porque a independência dos poderes, isso é discricionariedade do presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, então assim, os deputados todos ficam reféns do presidente e a população de modo geral. Então só havendo, como você falou, uma grande movimentação, uma pressão popular. Só que é o seguinte, o que me preocupa? E aí tem especialistas que estudam. Os deputados, não vou dizer que eles se acostumaram já, mas as redes sociais, elas exercem uma pressão muito grande. Mas elas ainda não conseguiram suplantar o que houve em junho de 2013. E eu não sei se o povo está disposto realmente a ir novamente às ruas. Porque hoje é muito mais cômodo estar nas redes sociais, não é? Então, assim, eu espero que esse ano, nas eleições, as pessoas
exerçam essa sua indignação, essa sua rebeldia que está ali represada nas urnas, né, para a gente ter uma renovação, para mudar esse quadro de covardia. A palavra é covardia e corporativismo também, no Congresso Nacional. Pois é, meus amigos, estamos recebendo aqui o delegado Wesley, que é um pré-candidato a deputado federal pelo PDT, nas eleições agora de 7 de outubro de 2018, aqui no Brasil. Eu volto daqui a pouco, a gente vai para o primeiro break, para tomar uma aguinha, restabelecer as forças, né, Fred? Exato. Porque 2018 é o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. É, isso aí. Então, já eu volto com vocês, aqui com o nosso pré-candidato a deputado federal, o delegado Wesley. E aqueles Manaus, tradição de receber seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com o segundo bloco de 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Recebendo hoje aqui o pré-candidato a deputado federal, Wesley, o delegado federal Wesley, que esteve conosco aqui em 9 de julho, mas naquela época na condição de pré-candidato ao Senado da República, mas ontem na convenção do PDT e a pedido do governador Amazonino Mendes, ele vai então disputar uma das 8 vagas que tem lá na Câmara dos Deputados. Quero agradecer a participação do Licínio Júnior Carvalho, que aí fez um sinal de positivo e comentou que sempre está com a gente aqui na Amazon Play, acompanhando estas entrevistas que são de importância para a formação de opinião. Vamos lá, Fred. Delegado, o senhor apresentou aí os 4 eixos principais, incluindo a questão do fortalecimento da Lava Jato, segurança pública, o fim da impunidade e o fortalecimento das instituições. Especificamente sobre a questão de segurança pública, o senhor podia detalhar também alguma proposta, algum projeto que não tenha conseguido avançar, que realmente tenha gerado algum entrave para a ação da polícia na ponta? Olha, Fred, o que eu vejo vamos partir daqui do Amazonas para o todo. O que eu vejo aqui na região norte e no nosso estado do Amazonas é uma omissão do governo federal. Porque assim, nós temos 2 polícias federais, que é a Polícia Federal, que é a Judiciária, e temos a Polícia Rodoviária Federal. Então, o efetivo dessas 2 polícias aqui no estado do Amazonas, assim, é brincar de fazer segurança pública no norte do Brasil. Principalmente aqui, já falei ainda há pouco, e o internauta sabe, sofre na pele a questão do tráfico de drogas. Então, assim, a primeira medida do governo federal, e aí eu falo do Ministério da Segurança Pública, ao qual a Polícia Federal está vinculada, era pelo menos dobrar o efetivo dessas 2 polícias aqui no estado.
Porque hoje, se a Polícia Federal não atua mais ainda no crime ambiental, no tráfico de drogas, na questão do garimpo, enfim, crimes contra os direitos humanos, a própria corrupção, é porque os recursos são parcos, e aí volta também aquela questão da autonomia, que eu já falei ainda há pouco. Então, assim... Mas, doutor, o povo roubando que rouba, né, os recursos têm que diminuir mesmo. Pior que é. Em todos os setores. Esse é o grande problema desse país. E você só vai resolver esse problema se o cidadão, usando a única arma que é legal que ele tem, que é o seu título de eleitor, acompanhando através das redes sociais, acompanhando através das publicações sobre quem está tentando te representar em algum cargo eletivo. Porque senão, tudo continua dantes no quartel de Abrantes. Não é isso, doutor? Isso, exatamente. Oswaldo, assim, eu penso, é uma ideia que eu não posso ter ainda um projeto, né, proposta, enfim, mas por que não, por exemplo, essas operações deflagradas pela Polícia Federal, com o apoio, lógico, do Ministério Público Federal, tem a Justiça Federal, que são os órgãos da perseguição criminal, por que não reverter esses valores para o orçamento das instituições, principalmente da Polícia Federal, que não tem essa autonomia ainda orçamentária e financeira. Então nós temos aqui no estado do Amazonas a Operação Maus Caminhos. A Polícia Federal desvenda um dos maiores esquemas de corrupção de todos os tempos aqui na saúde pública, mas ao mesmo tempo a Polícia Federal no estado do Amazonas precisa de recursos, até para continuar nesse trabalho, nessas investigações. E os valores, por que não reverter parte, pelo menos, desses valores ao orçamento da Polícia Federal? Eu posso pincelar aqui, teve uma iniciativa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, num termo de acordo de colaboração premiada, que eles previram que parte de uns valores que o delator iria devolver seria destinado ao Ministério Público Federal. Mas eu tenho quase certeza, parece que não foi aceito pelo juiz federal, não foi homologado esse acordo, porque ele achou assim, um pouco antiético essa iniciativa, mas eu concordo com essa iniciativa. E a Polícia Federal precisa muito de recursos, né? Então isso, por que não lá na frente a gente vê uma forma nós vermos uma forma de reverter, porque assim, os valores da Lava Jato recuperados foram todos revertidos à Petrobras. Legal. Voltou pro cofre. Legal. Sangrou da Petrobras. Mas a Petrobras, que não soube administrar isso, exatamente, deveria remunerar quem foi buscar isso. Foi buscar. Né? É normal. Exatamente. Quando existe um prestador de serviço na área comercial, um corretor de imóveis, um vendedor não sei do que, uma empresa não sei do que, menos aqueles das licitações. Isso. Não estão incluídos isso mesmo. Ele tem uma remuneração até por lei, mas que é garantido. Deixar claro aqui, Oswaldo e Fred, eu não quero que, por exemplo, o delegado de polícia receba nada em seu contra-cheque. Não é produtividade bônus, não, porque a gente faz a nossa obrigação. É para os cofres da instituição, para bancar o orçamento da instituição. O fortalecimento da instituição, né? Por que não? Construiria uma delegacia imponente ali em Tefé. Com parte desse dinheiro da Operação Maus Caminhos. Não é? Então, infraestrutura, viaturas. Então, assim. Aquáticas, inclusive. Exatamente, né? Blindadas, né? Porque aqui nos rios da Amazônia tem que ser blindada. Então, agora, partindo mais para o todo, para o Brasil, nós temos recentemente aprovada a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Só que, assim. Veio a Copa do Mundo, aí passou a Copa do Mundo, agora é pré-campanha, daqui a pouco é eleição e ninguém fala do SUSP. É carnaval. Ninguém fala do SUSP, e nós temos um governo que tinha, antes da Copa, 4% de popularidade. Se o Brasil ganhasse, eu acho que ia aumentar para 5%. Agora eu não sei. Caiu, né? Junto com o Neymar. Então, assim, qual o poder, né? Qual a força política que esse governo federal tem para, por exemplo, chamar os governadores, os secretários de segurança e implantar, tirar do papel a lei do SUSP. Porque a lei é maravilhosa no papel. Só que a implantação, eu creio que vai ser para o próximo governo. Então, acho que até 31 de dezembro a gente vai, ainda o Brasil todo vai sangrar, infelizmente, com a questão de segurança pública.
O senhor falou do problema grave da questão do tráfico de drogas, e hoje, quando se pensa nessa questão, se fala muito sobre a possibilidade de descriminalização das drogas no Brasil. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Eu sou contra, né? Eu sou contra, sim, porque lógico, eu sou um profissional de segurança pública, está enraizado em mim, né, está enraizado em mim um sentimento, né? De justiça. De justiça, isso é natural. Sim. Eu estou há 15 anos na Polícia Federal, isso é natural. Mas também, assim, o efeito prático disso. Eu acho que culturalmente o nosso país não está preparado. Por incrível que pareça, eu acho o povo brasileiro ainda muito conservador. Por mais que todos tenham agora um smartphone, quase todos, né? Smartphone, Instagram, Facebook, mas quando é posto a indagações desse tipo, você é contra a favor a liberação das drogas. O povo brasileiro se retrai. É conservador. E eu tenho uma formação conservadora também, dos meus pais. Uma formação cristã. Então, assim, para alguns tópicos, e somado a isso, eu entrei na Polícia Federal, que a gente também passa a, de certa forma, se moldar um pouco nessa linha, né? E mais conservadora, mais formal até, o comportamento muda um pouco, até pela liturgia do cargo, mas assim, eu sou contra a liberação das drogas no Brasil. E aí, Fred? Então, outra questão que eu queria que o senhor debatesse com os nossos seguidores, os internautas que nos acompanham. Hoje no Brasil, inclusive, a política tem sendo muito afetada por isso, pela distribuição e disseminação de fake news. Isso tem assolado muito. Hoje mesmo nas campanhas você vê o surgimento de várias informações falsas. Como é que o senhor vê essa questão? Porque há dois lados nessa questão. Um é a liberdade que nós temos para a distribuição de conteúdo, de informação, mas por outro lado também há vamos dizer assim, um risco até mesmo a você criar não apenas notícias falsas, mas muitas vezes você entrar naquela esfera da difamação, enfim, na injúria, você criar, que fere também a legislação e os direitos da pessoa. Como é que o senhor vê essa questão? Antes do senhor responder, eu gostaria de mandar um abraço para o Gustavo Kennedy de Souza e também para a Regina Coutinho, que estão aqui acompanhando com bastante interesse essa participação do delegado Wesley, que é um pré-candidato a deputado federal. Continue participando conosco na página do Amazon Play TV Digital ou pelo WhatsApp 98415-2544. Pois não, delegado? Fred, interessante. Nas eleições de 2004, 2006, 2008 e 2010, eu, como delegado federal das eleições, eu combati as fake news. Só que na época não tinha esse nome, né? Então, e não tinha também as redes sociais. E essa expressão ficou muito famosa com o presidente Trump nas eleições americanas. Mas eu combati, porque há um crime previsto no Código Eleitoral, que é divulgar na propaganda eleitoral fatos sabidamente inverídicos, né? Isso é crime eleitoral. Então, assim, na época não tinha rede social, mas tinha o quê? Os panfletos, né? Os folhetins, principalmente na Zona Leste, Zona Norte, chegava muito lá na Polícia Federal, né? Então, assim, eu acho que isso tem o poder, sim, de decidir as eleições. Se você desce aqui para o nível... 2004 foi eleição para vereador e prefeito. Então, o poder é muito grande de decisão numa eleição municipal. Essas eleições são gerais. Só que, assim, ninguém está falando mais de folhetim, de panfleto... Estamos falando de rede social. E estamos falando de verdadeiros bunkers que existem aqui na cidade de Manaus. E eu acho que os senhores conhecem da existência, fica ali o senso comum. Quem está nesse métier, a gente ouve e fala, olha, né, fulano mantém ali um bunker, um grupo de blogueiros, enfim, que fabrica fake news. Pronto, a expressão é essa, que fabrica fake news. A gente sabe que existe, né? Então, eu estou muito esperançoso que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, o desembargador João Simões, tem se manifestado firmemente contra isso, que vão combater
a fake news, e não pensem que é apenas assim, retira o meu site, o meu blog, meu portal do ar. Não é isso não, tá? Isso pode ser objeto de ação policial mais firme e pode levar à prisão em flagrante, tá? Então eu estou preocupado, sim. Eu combati tempos atrás de uma forma mais empírica, agora as coisas evoluíram, mas nós temos profissionais muito gabaritados na Polícia Federal, no TRE, profissionais de tecnologia da informação, os peritos da Polícia Federal, temos delegados que já se especializaram nessa área, se prepararam para essas eleições de 2018, porque houve uma preocupação da Direção-Geral da Polícia Federal e do TSE, de realizar seminários, cursos e workshops nesse sentido. Estamos recebendo aqui o delegado Wesley, da Polícia Federal, que é um pré-candidato a deputado federal pelo PDT aqui no Amazonas. Fred, nós estamos aqui, a Anabel Rodrigues, mandando um sinal de positivo, que está assistindo e gostando do programa. Obrigado, Anabel, pela sua participação. E a Regina Coutinho, doutor, ela está perguntando o seguinte: é SUSP ou susto? Porque a segurança pública no Brasil é uma piada. Como é o nome dela? Regina Coutinho. Regina, é como eu falei ainda há pouco, não espere mais nada para esse ano, infelizmente. Porque o governo federal praticamente acabou. Está só... Agora, como eu falei, Copa, pré-campanha, né? Copa, pré-campanha, eleição, Natal e posse do novo presidente. O calendário é esse. Então, assim, o SUSP, a lei, ela é maravilhosa. Eu li, o problema é tirar do papel. A lei coloca ali instrumentos assim de intercâmbio de informações, de curso de capacitação, integração entre as forças policiais, de inteligência. A identidade única está dentro disso. Está dentro disso, exatamente. É coisa de filme de Hollywood, aqueles que nós estamos acostumados a assistir, aquela ação das polícias de forma efetiva. Agora, para tirar do papel vai ser muito difícil, nós temos que esperar, porque tem que ter a participação dos governadores. E hoje, os governadores, assim, a gente vive num clima de eleição, eleitoral. Café morno e água quase gelada. Que o Brasil, assim, a democracia é maravilhosa. Né, Fred? A democracia é maravilhosa. O problema é o seguinte: esse sistema essa periodicidade de 2 em 2 anos, ela prejudica um pouco a gestão. Porque nós só temos nos anos ímpares, não tem eleição nos anos ímpares. Mas assim, é muito pouco para o gestor que tem um mandato de 4 anos, eu estou falando do Executivo Federal, ele enfrenta 2 eleições. Ele enfrenta uma eleição municipal que mexe com o país todo, e na eleição seguinte já é a reeleição dele. Então, assim, é algo que temos também que pensar. Eu acho que mandato de 4 anos para o Executivo Federal é muito pouco. Eu já tinha falado aqui no dia 9 de julho, na primeira participação, que eu sou contra a reeleição para o Senado. Né? Vocês se recordam que eu falei. Você tem aí senadores que passam 16, 24 anos lá no Senado. E um governador, um prefeito de capital, um presidente, 4 anos é muito pouco. Com essa periodicidade de eleição, porque fica aquele conchavo político, aquelas articulações políticas que atrapalham a gestão. Sobre um dos 4 eixos, que é a questão do fortalecimento das instituições, a gente tem talvez uma contradição, não sei se posso chamar assim, mas o fato de que os principais órgãos de controle do país, seja o Tribunal de Contas, sejam o próprio Supremo, é formado por indicação política, e muitas vezes isso acaba pesando na balança daquilo que você vai ser filtrado por essas instituições tão importantes para o país. Como é que o senhor vê essa questão, e se o senhor avalia que tem condição, há perspectiva de mudança na composição dessas casas tão importantes para o país? Fred, eu acho muito difícil a mudança, salvo se a pressão popular for muito grande. Mas assim, eu não imagino uma pressão popular, um movimento muito grande para, por exemplo, mudar a forma de indicação de um Tribunal de Contas. Eu acho que isso não é muito
factível para a população em geral. Porque assim, eu acho que o problema não é nem a forma da indicação, o problema é que quem eles indicam e quem é o indicado, né? Isso, porque veja só, eu fui um concurseiro, estou no Serviço Público Federal há 22 anos, meus 2 cargos públicos por concurso, não é? E eu sou a favor do concurso, a Constituição Federal de 88 previu lá, você só ingressa no Serviço Público por concurso, salvo os cargos em comissão de confiança. Então assim, juízes federais defendem isso aí, a JUF, né? A JUF, a MB, essas entidades de classe, para que aumente a composição, a composição dos tribunais superiores com juízes de carreira, que são juízes federais que fazem concurso, começam na primeira instância e vão até os tribunais superiores, e hoje tem a composição, membros do Ministério Público também, que são concursados, né, também, e tem os advogados, a vaga dos advogados. Agora, o que mais a população, a imprensa, vamos dizer assim, comenta, são os tribunais de contas e o STF, que o STF nós temos 11 e aí não tem reserva de vaga, não tem quinto no STF, são 11 de livre nomeação mesmo. Então o presidente pode buscar lá no município um excelente advogado, mas que advogou para ele lá no início da carreira dele, quando ele começou como vereador. Lógico, tem os requisitos da Constituição Federal, mas assim, há um movimento aí de alguns parlamentares, só que também não vai ser esse ano, isso aí é jogar para a torcida, de instituir mandato para os ministros do STF. Eu, a princípio, sou contra, porque partir de quem partiu, já vejo uma má intenção nisso aí. Eu acho que a intenção é de constranger o Poder Judiciário, de enfraquecer o Poder Judiciário. Porque os deputados que estão levantando essa bandeira, muitos deles deveriam estar presos. Então, assim, às vezes a ideia pode até ser boa, mas tem que ver de quem parte. É por isso esse nosso movimento. Por que parte? Por isso esse nosso movimento da Associação dos Delegados Federais, de uma renovação com qualidade, que as pessoas estão muito ainda ressabiadas, desconfiadas. Então, assim, às vezes a ideia é até boa, mas ela é engolida pelas redes sociais, porque vai ver quem foi o autor dessa ideia. É a primeira pergunta que fazem. Qual foi o deputado que levantou essa ideia? Né? Então a gente está sofrendo muito isso atualmente. Estamos recebendo aqui, Fred, vamos tomar uma aguinha, um café, bora, porque ninguém é de ferro, né? Anabel Rodrigues, temos que esperar e aprender a votar. Concordo contigo, Anabel, isso a gente todos os dias fala isso aqui. E então aproveite, né, o ano da transformação. Porque mudar é preciso. Isso é importantíssimo. E você, Anabel, distribua isso entre seus amigos, seus familiares, porque isso aí vai multiplicando. Daqui a pouco chega lá em um número incalculável de pessoas. Um abraço aí para o Roberto Mendes, que também está aqui com a gente e dando sinal de parabéns e de positivo pelo programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Eu vou para mais um cafezinho e volto já com o doutor Wesley, que é um pré-candidato a deputado federal pelo PDT aqui no estado do Amazonas. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE.
Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco de 2018, ano da transformação. Porque mudar é preciso. E eu quis dar uma entonação assim melhor na voz, tá? Para ver se o pessoal lembra mesmo. E recebendo hoje aqui mais um pré-candidato a deputado federal pelo PDT, o delegado federal Wesley, que esteve conosco quando ele era um pré-candidato a Senado, e hoje ele veio aqui se justificar e dizer por que essa alternância que ocorreu aí na sua candidatura. Antes de passar para o Fred, o Roberto Mendes, que tinha mandado um sinal de positivo, fez aqui um esclarecimento aqui, doutor. Certo. Que ele diz o seguinte, que eu estou muito desacreditado com a política. Minha intenção era anular meu voto, mas devido à sua origem e esse movimento da Polícia Federal em lançar candidaturas, estou pensando em reavaliar a minha decisão. Parabéns. E se me permite, não é uma pergunta, mas assim... É um desabafo. Um desabafo. Isso é muito interessante porque eu falei ainda há pouco no início do programa que eu não sou animador de torcida. Então você vê ali nas redes sociais, às vezes, vote nulo, né, vote em branco, não sei o que. Aí muitos dizendo, eu vou votar numa praia, no dia da eleição eu vou votar numa praia. O conselho que eu dou, e aqui não é um pré-candidato que está falando, é um cidadão amazonense, as pessoas têm que votar, porque o alto índice de abstenção de votos nulos e brancos só vão beneficiar os mesmos que já estão no poder. É isso que eles querem. Não duvidem que eles estejam alimentando um exército dessas pessoas em redes sociais para estimular justamente isso. Essa onda de, olha, não vou votar nulo, vou votar em branco, vou votar numa praia no dia da eleição. Então, quer dizer... Estou revoltado. Estou revoltado. Não se iludam, porque muita coisa está em jogo esse ano. Os analistas políticos, cientistas políticos avaliam que é a eleição mais importante desde 1989. Então tem gente aí no Senado, na Câmara dos Deputados, que precisa desesperadamente de ser reeleito. Senão ele vai ser preso. A partir de 2 de janeiro, 1º de janeiro não, que é feriado. Vamos ser francos. 1º de janeiro é o feriado universal,
né, depois do Réveillon, mas a partir de 2 de janeiro, muitas pessoas, deputados, senadores, ministros, vão ser presos, né, e se não conseguirem se reeleger. É essa questão do foro privilegiado. Porque por mais que houve uma mitigação da questão do foro privilegiado, né, mas o que ocorre? Hoje um deputado federal, um senador, ele não pode ser preso cautelarmente. Tem essas operações da Polícia Federal. Por que eles querem tanto continuar com o foro? Por mais que caia, cai para a vara criminal de Chapecó, Santa Catarina, vara criminal de Iranduba, aqui nosso vizinho. Beleza. Só que assim, preso cautelarmente, aquela situação do japonês da Federal, tá lá, 6 horas da manhã, batendo a porta da casa dele, ou do apartamento, isso não acontece com o deputado federal e o senador no mandato. Eles só podem ser presos em flagrante, por crimes inafiançáveis. Então, por isso, essa luta para se manter com o mandato. E só depende da população. No dia 7 de outubro, todo eleitor vai ser um juiz Sérgio Moro, que vai sentenciar. Olha, esse aqui deve continuar, esse aqui não deve, se esse aqui não continuar, está enrolado na Operação Lava Jato, vai ser preso. Então, a gente tem que falar assim, Oswaldo, até desculpa. Não, mas é como cidadão mesmo. O senhor está corretíssimo. Porque isso é uma espécie de fake news. Justamente. Isso é uma espécie de fake news que o TSE certamente já está monitorando, porque imagina, uma eleição geral dessa é caríssima. Caríssima. As forças de segurança envolvidas, aí a pessoa não aparece para votar, ou então vai, vota nulo, vota branco, tudo bem. É um direito? Ninguém está tolhindo esse direito. A gente está aqui para tentar conscientizar, porque vocês só vão ajudar essas mesmas pessoas aí, políticos profissionais, a continuarem se manterem no poder. E tudo pelo quê? Muitos são pelo poder, mas a maioria pelo foro privilegiado. Para ficar blindado. Para ficar blindado. O senhor acredita, então, que estão tentando desconstruir esse processo, a importância do processo, tentando... Inclusive da renovação na política. Exatamente, dizer que tudo é mais do mesmo, isso, que não vai exatamente. Eu vou assim, há uma campanha, então, nesse sentido. Eu vou aqui ser franco, porque a nossa Associação Nacional defende, inclusive, a candidatura avulsa. Não é? Aí vai dizer, isso passa um dia no Brasil? Passa. Um dia vai chegar o momento de que as pessoas de bem, com excelentes profissionais, que não querem se submeter àquela liturgia, né, dos partidos políticos, né, e tudo mais. A gente vê o que acontece, né? E agora eu vivenciei mais de perto, né, de dentro. Sofreu na carne. Mas sem traumas. Eu tenho que agradecer a Deus. 4 meses na política, sou uma pessoa abençoada. Eu peço a Deus saúde e para a gente caminhar aqui a capital, esse estado do Amazonas, e fazer uma campanha bonita. O resultado da eleição, isso aí, só a sociedade amazonense que vai decidir. O Júlio Maldotti é outro que está aqui interagindo conosco. Ele escreve: vamos renovar tudo. Chega da velha política. Eu vejo esse é um pensamento, né, Fred? A gente que está dia a dia em contato com leitores, com seguidores, a gente recebe muitas manifestações, né, de pessoas que tendem para esse caminho. Agora, para renovar você tem que votar, né, meu amigo? Isso que o delegado falou, e o pré-candidato a deputado aqui, é uma realidade. Se você fica omisso do processo, você é um corresponsável dessa situação. Então, dia 7 de outubro, título na mão. Se você não quiser o título, hoje você pode fazer até de forma digital, digitaliza seu título no seu celular, um documento com foto, que o título já tem agora, quando você digitaliza ele já está com fotografia, vai lá e vote certo, né? Vote de uma maneira que você não se arrependa depois. É importante também fazer um destaque, que não basta você mudar de nome, é você entender as candidaturas que estão sendo propostas, para que não seja simplesmente um novo nome, mas que você entenda, na verdade, a mudança muito mais profunda de quem pretende realmente mexer nos alicerces do sistema atual, dessa política do me dá que eu te dou, enfim, ou da ODS, que realmente é o que a gente pretende, é ver não apenas troca de nomes, mas que veja realmente uma mudança profunda no sistema político brasileiro. Correto. E porque assim, não é o novo pelo novo.
porque também tem muitos políticos jovens aí, novos, que são aventureiros, né? São oportunistas. E também eu costumo dizer que aqui nós não estamos falando de idade. Tá? Meu pai tem 70 anos, completou agora no mês de julho, e ele tem uma consciência política fantástica. Meu pai, ele foi taxista aqui em Manaus durante 40 anos, né? Hoje está aposentado, e eu sempre que posso, durante a semana, final de semana, passo com ele para tomar um café, para almoçar, e a consciência política dele é incrível, eu aprendo com ele. Tem 70 anos. Então, se meu pai fosse candidato hoje, seria uma renovação também. Então, ninguém está falando de idade, a gente está falando de novas ideias. É uma mudança de mentalidade com relação à política. Eu queria perguntar, Fred, com a sua permissão aí, hoje de manhã eu recebi aqui um articulista do jornal, todo dia pela manhã eu e o Fred a gente conversa com os articulistas para que ele tire da página, né, as letras que lá eles escreveram seus artigos e dê voz aqui para os nossos seguidores. Eu recebi hoje um escritor e o coronel reformado da Força Aérea Brasileira, que ele escreveu um artigo. Tá fácil puxar aí, Bia? Não? Tá difícil? Tá. Onde ele faz uma análise conjuntural da política brasileira e ele deixou uma coisa assim que me chamou muito a atenção, e eu quero aproveitar a sua presença aqui, Dr. Wesley, até o senhor como autoridade policial que e o tempo que o senhor tem aí na prisão e na investigação de corruptos, traficantes e essa coisa toda. O que acontece hoje que as pessoas perderam até o medo, né? Porque a Lava Jato já está aí há mais de 2 anos, são milhares, 4 anos aí com inquéritos, com prisões, com condenações, com inquéritos em andamento, com também nos tribunais aguardando decisão judicial. E todo dia a gente abre o jornal e vê uma nova história de corrupção em todos os 4 cantos do país. O povo perdeu medo? Pois é, Oswaldo. E eu acho que está dentro desse tópico aqui do fortalecimento das instituições. Esse fortalecimento, a gente não está colocando em xeque a idoneidade, o trabalho dos profissionais, mas é a estrutura. Porque assim, só a Operação Lava Jato, ela não vai mudar o Brasil. E isso o juiz federal Sérgio Moro, ele cansa de falar nas suas palestras, nas suas falas. Primeiro, ele diz que tem que ter o apoio da população. Porque a partir do momento que a população brasileira começar a questionar a Operação Lava Jato, a colocar em dúvida, será que isso está fazendo bem realmente para o Brasil? Então, é o começo do fim. Ele fala muito do apoio popular. E as reformas estruturantes, né, das instituições. Você falou aí, a forma de investidura do STF, por exemplo, dos tribunais de contas. Isso tem que ser repensado. Não é? E aqui não é nenhuma crítica pontual, não estou falando do estado do Amazonas, isso é no Brasil todo. Brasil todo. Né? A nossa pauta também tem que. A gente está falando de uma pauta nacional, que reflete também suas mazelas aqui no nosso estado. Então, assim, e o que a gente costuma falar na Polícia Federal, no nosso dia a dia, é aquela avaliação de risco que o corrupto, que o traficante, que o bandido, ele faz. Será que vale a pena? Ele avalia o risco. Não, mas eu acho que, por exemplo, levar drogas numa mala para Fortaleza, lá no Aeroporto Internacional de Manaus. Aí o cara avalia, vai receber o quê? R$ 4.000, dependendo lá da quantidade. Será que vale a pena? Aí o traficante vai dizer para ele lá, meu amigo, a Polícia Federal não tem como dar conta de tudo. Você vai passar tranquilo. Mas felizmente não tem passado tranquilo, graças a Deus, só estou dando exemplo. Nós temos tido diversas apreensões no aeroporto internacional. Mas eu dei um exemplo assim, que a conversa entre eles é isso, e aí eu estou agora projetando para um gabinete os engravatados, né? Ele vai dizer, olha, Polícia Federal não tem autonomia orçamentária, está com o Pires na mão. Não tem pessoal. Não tem pessoal. E eles não vão dar conta de pegar todo mundo. E aí, vamos fazer? Aí o cara avalia o custo-benefício. Né? Caramba, olha quanto eu vou ganhar nisso aí. Então, assim, é aquilo que você falou.
o pessoal perdeu o medo e tal. Isso a gente também pode projetar nas periferias de Manaus e tal, porque a polícia não pode estar em todo lugar. Então, esse fortalecimento das instituições é muito abrangente, né? E aquilo também que eu falei anteriormente, que tal parte desses recursos que são descobertos aí, desvendados pelo combate à corrupção, não possam ser usados no orçamento dos órgãos de controle, de persecução penal também. Fica a ideia aqui. Quem sabe, né, o senhor, ano que vem, caso eleito seja, né, o senhor possa introduzir isso lá no Congresso Nacional. Não sei quanto tempo vai ficar na CCJ, mas um dia vai sair, aí o senhor vai poder, o seu filho, quem sabe. Eu até, um parênteses, Oswaldo, engraçado que mesmo antes de iniciar esse projeto, eu sempre ficava pensando, poxa, eu queria estar na CCJ. Ser membro da CCJ e da Comissão de Ética. Não sei se também porque eu fui corregedor da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas, e a gente tem essa formação aí de... E agiu sem corporativismo. Muito justo, tem que ser justo, né? Ser justo. Então assim, mas não sei se vão me aceitar, não sei se vão aceitar um delegado da Polícia Federal na Comissão de Ética da Câmara. Mas tem que tentar, né, doutor? Tentar. Senão não muda. Não quero ser do baixo clero. Isso aí né? Isso é certo. E aí, Fred? Delegado, o senhor falou, reforçou, na verdade, a argumentação em torno da necessidade até de uma pressão popular semelhante ao que aconteceu em 2013, naquele movimento de junho, acredito que foi de junho de 2013. E até anteriormente, recente, na história recente, fora Collor, caras pintadas. Mas infelizmente aquele momento que foi até alardeado como que o gigante havia despertado, enfim, que havia uma mudança, ele de certa forma ele foi se dissolvendo no ar como algumas coisas que acontecem. E a minha pergunta é em cima disso: o senhor acredita que esse enfraquecimento desse tipo de articulação feita via redes sociais aconteceu porque muitas vezes as pessoas que estavam à frente, de certa forma, eles se misturaram com aquela velha política, se aparelhando, por exemplo, em secretarias, em cargos comissionados, e de certa forma tirando aquele ar de sobriedade pureza, necessária, né? Que para aquele movimento ter realmente a ética necessária para surtir o efeito que se pretendia? Eles foram recebidos lá em Palácio, não sei se você lembra disso, você é um jornalista, logo após. Assim que o movimento começou a ganhar corpo, nós tínhamos ainda a presidente Dilma no comando da nação, e ela estendeu o tapete e recebeu esse pessoal lá, principalmente do MBL, se não me engano. Exatamente. Eu acho que tudo passa pela credibilidade. E esse exemplo aí, Fred, interessante você ter feito essa pergunta, porque isso até me causou reflexão antes de eu entrar na política para tomar essa decisão, porque é impressionante, enquanto você está fora do sistema partidário, você é bem visto, né? A partir do momento que você se envolve com partidos políticos, a população já te olha de outra forma. Isso era o meu receio antes de entrar na política. Mas assim, eu creio que o problema desses movimentos aí não foi apenas eles entraram na política, se filiaram a partido político. Foi a própria conduta deles depois daquelas manifestações. Porque assim, também aquela pessoa que nos apoia, que quer ver um delegado da Polícia Federal na Câmara dos Deputados, representando o estado do Amazonas, ela tem que entender que eu tenho que me filiar a um partido político. Eu não posso só estar nesses movimentos apartidários. Porque o sistema é assim. É aquela frase famosa do Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. O sistema funciona assim. Tem que se filiar a partido político. Então, os representantes desses movimentos, você falou aqui o MBL, né, e alguns outros, tem os outros também agora. Tem um que está também lançando candidaturas esse ano, em São Paulo, ali naquele eixo mais... Rio Sul. Eu acho que não pode ser assim, se filiou a partido político, a pessoa virou uma pessoa não grata, não é isso. Vamos ver, vamos avaliar a conduta dessas pessoas. Eu, modéstia à parte, eu estou há 4 meses filiado ao PDT, eu procuro manter uma conduta mesmo sendo, porque vai dizer, se filiou a partido e tal.
vai dançar conforme a música Se agora. rendeu ao sistema. Se rendeu ao sistema. Eu procuro explicar, eu digo, olha, não existe candidatura avulsa, não é? Mas eu procuro, dentro do possível, porque assim, eu acredito muito no livre-arbítrio. Eu fui corregedor da Polícia Federal. Com certeza. Né, e eu conversava muito com os colegas. Eu digo, olha, eu não estou aqui para ensinar ninguém, para ser pai de ninguém. É o livre-arbítrio. Meu amigo, se eu transgredir, se eu me corromper, não foi por causa do partido, não foi por causa do sistema, foi por causa de mim. Eu vou ser o maior culpado. Né? Então, tem que avaliar a conduta das pessoas, né? Após a filiação partidária. Eu creio que esses rapazes pecaram, não só por terem se filiado a partido político, foi durante a conduta deles na vida partidária. Fred, estamos chegando já ao final do programa. Você tem mais algum questionamento? Não, tá ótimo. Eu acredito que já conseguimos oferecer ao nosso assinante aí bastante informações úteis aí para o seu voto no deputado federal neste ano de 2018. Dr. Wesley, o senhor que já esteve aqui e agora volta para explicar, como explicou aos nossos seguidores e telespectadores, essa sua mudança do cargo a qual vai disputar na eleição de 2018. Eu deixo aí os seus momentos finais para as suas considerações. Fique à vontade. Obrigado, Oswaldo. Esclarecer à sociedade amazonense que nós estamos ainda no momento de pré-campanha. Não existe, apesar da convenção partidária ocorrida ontem do PDT, não existe uma candidatura oficial ainda, não existe número e nada. Então, nessa pré-campanha é dever do pré-candidato divulgar a sua biografia e agradecer o espaço aberto aqui pelo grupo do Jornal do Comércio. Eu tenho 42 anos de idade, nasci em Manaus, nasci e me criei ali no bairro de Petrópolis. Com 20 anos eu ingressei no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, via concurso público. Aos 27 anos me tornei delegado da Polícia Federal. Estou até hoje, há 15 anos, exercendo esse cargo. Optei por lapidar minha carreira toda aqui no estado, que eu amo. Eu costumo dizer que quando eu me aposentar, eu não quero morar em Miami ou em Lisboa, que agora é a moda, né? Eu quero viver aqui em Manaus, no meu estado, e por isso eu não me acovardei, eu não neguei a esse chamado, não me neguei a partir para a luta, para esse chamado, de ser uma opção de renovação com qualidade. Eu creio que hoje o que está faltando no Brasil, para os homens públicos, para as autoridades, que têm a caneta na mão, coragem e honestidade. Esses dois atributos é que a sociedade está mais procurando hoje nos pré-candidatos. E eu quero que vocês avaliem o meu currículo, a minha vida pessoal, não só profissional, porque eu não acredito que um mau pai, um mau marido, um mau filho, um mau avô, um péssimo avô, ele seja um bom político. Eu não consigo desassociar, porque antes de tudo eu sou eleitor, antes de ser pré-candidato eu sou eleitor. Então, muito cuidado, e o Oswaldo está aqui, eu estou de cara limpa, aqui não existe maquiagem, aqui não existe teleprompter, se eu errar, mas muita gente diz, doutor Oswaldo, eu estou adorando, que erre mesmo, o senhor não é político profissional, o senhor está falando a verdade, então é isso. Eu estou aqui me expondo e peço que vocês participem mais desse processo político. Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições. Um forte abraço. Ok, agradecemos aí a presença do pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Diz que PDT agora quer dizer Partido dos Delegados da Transformação, é isso, doutor? Poxa, vamos lá, né? Partido Democrático Trabalhista. Isso, uma brincadeira aí. Partido de Leonel Brizola, de Jefferson Pérez. Jefferson Pérez. Ícones da política. Nós temos que lembrar desses dois grandes brasileiros, né? Principalmente o nosso representante aqui do Amazonas, que foi um senador que entrou, saiu do mesmo jeito e deixou uma história que está lá. Se um dia você for a Brasília, vá procurar lá na biblioteca, nos acervos do Senado da República, que lá você vai encontrar bastante assunto sobre o senador Jefferson Pérez. Saudades. Ele deixa saudade para a política brasileira, com certeza. Desculpa, Oswaldo, a gente costuma dizer lá no PDT que Jefferson Pérez vive.
né? Com certeza, né? E que ele venha com um cajado na mão para dar umas cajadadas aí e muita gente que está precisando, né? E eu fico então por aqui, eu e Fred Novaes, esse jovem que está aqui ao meu lado, a diferença no Cucuruco aqui, né? E nós vamos na próxima quarta-feira, né, Fred? A gente vai receber aqui mais um pré-candidato. É um capitão, acho que da Polícia Militar, Carlos Alberto. É Carlos Alberto, o candidato? Acho que é isso, da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, que é um candidato também a deputado e vem aqui falar por que ele quer ser deputado pelo nosso estado. E eu vou encerrando aqui, mas amanhã de manhã tem trabalho, né, Fred? Graças a Deus aí também. De articulista, já está consumado aí o convite? Já foi feito, Jaqueline? Ainda não? A gente ainda está negociando aí, porque o passe está caro dos articulistas. É mesmo? Não é brincadeira, mas a gente vai certamente definir algum para vir conversar com a gente. Ok. Alberto Neto, me desculpa. Desculpa aí, chamei de Capitão Carlos Alberto, mas é o Capitão Alberto Neto. A diferença do cabelo branco para o cabelo, que aí de vez em quando a gente mistura um pouco a bola da coisa, mas será muito bem-vindo que vem dizer aqui o capitão aquele quer como pré-candidato a deputado aqui pelo Amazonas. Desculpa, Fred. Não é isso. E certamente amanhã também no Jornal do Comércio teremos aí várias matérias de interesse da economia. Alguma bomba, algum traque, alguma boa notícia? Eu prefiro deixar para amanhã para a gente comentar, para não furar aqui a nossa concorrência. Ok. Então você sabe que para você ficar muito bem informado, você tem que ir no 2101, como é que é, Bia? O 5500 é o telefone, para você se tornar um parceiro do JC, jornal que tem 114 anos de bons serviços prestados à sociedade amazonense, e tudo que você quiser saber sobre a economia, sobre serviços, sobre negócio, obviamente que estão nas páginas do Jornal do Comércio, cujo meu amigo aqui do lado é o editor-chefe, ele que prepara essa edição que sai junto com pão quente, né, na padaria pela manhã. Pão de queijo. Pão de queijo, ele gosta de um pão de queijo. Mas eu vou ficando por aqui mais uma vez, agradeço e amanhã estarei aqui às 9 da manhã com mais um articulista do JC e as principais notícias da edição da manhã. Ok? Um abraço e até a próxima. Até já.